deixe ela aberta. É apenas um texto, um versículo que nós vamos ler, que é uma noite de ceia. E aqui tem pastores que esses pregam. E aí a gente fica até em cima do altar aqui preocupado. Como diz a Fernanda, é difícil pregar quando esses ministros estão aí. E eu estava pedindo a Deus e durante a semana, e toda a ceia é assim. Os cultos são assim e a ceia também. A gente virou o ano aqui, uma palavra profética que Deus nos deu, o ano de Josué. Foi esta a palavra que Deus nos deu. E, de fato, este ano tem sido um ano muito, muito de guerra. Muita guerra, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Penso que você tem vivido, como eu, nós estamos enfrentando uma série de coisas que, pós-pandemia, vieram sobre nós. E eu também estava pensando que, se nós vivos estamos, é porque há um propósito de Deus para as nossas vidas. Se Deus achasse que a nossa hora era aquela, tinha levado. Né? Tinha levado. E Deus tem sempre o controle de todas as coisas. De todas as coisas. Às vezes, nós marcamos, vacilamos, damos bobeira e perdemos algumas coisas que não deveríamos perder nunca. 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 A gente olha para a estrutura bíblica, olha para algumas coisas do nosso século em relação ao Evangelho, e a gente vê que Deus tem pressa. A gente termina todo o culto aqui e fala assim: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E eu sempre falo: chama que Ele volta, está voltando. E é um fato. Mas enquanto as coisas não acontecem neste ato, a gente precisa estar atento às ondas do Espírito, aquilo que Deus tem feito para nós. A salvação é algo indiscutível, já foi falado sobre isso aqui. E eu estava pensando nesse texto, 1 Samuel 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel, estou lendo na tradução própria do hebraico, no sentido que mais próximo possível. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me provi de um rei. Amém? Aqui está uma decisão de Deus, que até o profeta foi pego de surpresa. E olha que nós estamos falando de Samuel, juiz, governador e profeta. Até ele, Deus o surpreendeu, porque foi ele que derramou óleo sobre a cabeça de Saul. E nesse texto que nós lemos agora aqui, já aconteceu coisas que não deveriam de acontecer, mas aconteceram. E Deus bastou. Uma vez, duas vezes, três vezes. O povo pediu um rei. Não era aquele tempo, não era para aquela situação. E eles queriam apenas ser iguais aos outros povos. E aí este homem de Benjamim, este homem tem uma coisa diferente com ele, uma peculiaridade muito diferente, porque ele é da tribo de Benjamim, foi uma das menores tribos que no êxodo do Egito para Canaã tinha em quantidade. Essa tribo, ela, quando entra em Canaã, eles estão com 45 mil guerreiros, mas era a menor tribo das 12 tribos de Israel. E
estes homens mencionados aqui, os benjamitas, vêm da história de Jacó, que sobre Benjamim lhe proferiu uma palavra abençoadora, e essa tribo, inclusive, ela é mencionada em Romanos e também em Filipenses. E essa tribo, ela tinha como um espaço geográfico dela 40 quilômetros de comprimento e 20 de largura. Isso era o espaço territorial que ocupava a tribo de Benjamim. Eles se dividiam no limite do Jordão, e esse povo, eles estavam completando como um povo que fechava as 12 tribos. Mas esse povo de Benjamim, num determinado momento da história, eles se envolvem numa guerra civil contra as 11 tribos. E é óbvio que perderam. Irmãos brigando com irmãos. Perderam. Deus não ficou nada satisfeito com isso. E aí o livro de Juízes, capítulo 20, também no capítulo 21, fala que por causa dessa revolta, que a tribo de Benjamim se rebelou contra as 11 tribos, eles quase foram exterminados, quase que o nome deles sai. Se não é Deus, a tribo inteira, o clã inteiro seria destituído, não existiria mais. E essa tribo de Benjamim, ela era famosa pelos seus arqueiros e arremessadores com funda. Os arqueiros e aqueles que arremessavam as flechas, a pedra, na tribo de Benjamim eram os melhores ferozes desse assunto, mas era a menor tribo. E essa tribo vai vivendo, passa-se o tempo, e eles olham para as outras tribos, e fica claro no comportamento de uma figura que algumas coisas não foram tratadas. E coisas que não são tratadas viram doença, viram rebelião, vira morte, vira divórcio, vira desviar. Eles já tinham um complexo de serem a menor tribo, recebem uma palavra de Jacó, a origem dessa tribo, e aí, num determinado tempo, eles brigam e são quase que exterminados. Imagine, já era um número reduzido e diminuiu mais. E assim a vida tocou. Eles continuaram sendo a menor tribo, e mesmo assim não foi arrancado a lâmpada de Benjamim. Continuou isto. E aí no capítulo 9 de 1 Samuel, registra um momento que o povo quis um rei. Eu já estou adiantando. O capítulo 9, no verso 16, em capítulos anteriores, 8, 7, eles estão pedindo, queremos um rei, conforme as outras nações. E no capítulo 9 já aconteceu Samuel falar com Deus. E o Samuel dizer, Senhor, eles não me querem mais, me rejeitaram, a minha vida inteira eu dediquei para esse povo e tal. E o Senhor fala, Samuel, o problema não é você, o problema sou eu, eles têm problema comigo, eles estão rejeitando a mim. Faz o que eles querem. Mas explica para eles que toda ação tem consequência. Repete comigo, toda ação tem consequência. E tem mesmo. Mesmo Samuel falando com eles, dizendo tudo que eles iam ter que fazer, eles disseram, não tem problema, a gente quer. A gente quer um rei, a gente quer ser igual aos outros. A gente não quer ser mais como a gente é. E aí, verso 16 do capítulo 9, o Senhor fala com o profeta. Ele diz assim, amanhã a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim, unge-o como chefe do meu povo, de Israel. E ele salvará meu povo da mão dos filisteus, porque vi meu povo e seu grito chegou até a mim. Primeiro rei da história de Israel, independente do momento, da circunstância, foi Saul. De qual tribo ele era? De Benjamim. A menor tribo. Sem condições de expressão política no clã.
nas 12, a menor que teria voz, talvez fosse a de Benjamim. E foi na menor tribo, da menor tribo, que Deus escolhe um homem. E a Bíblia diz que Saul era um homem bonito. Se Saul fosse aqui da igreja, ia dar ruim. Porque ele diz que do ombro para cima ele se destacava. Cabeleira bonita, rosto bonito, bronzeado, forte, musculoso. Uau, caramba! Tudo de beleza Saul tinha. Porque esse era o perfil também que o povo queria. As nossas escolhas, às vezes, trazem algumas consequências não tão saudáveis. E este homem, para aquele momento, ele foi escolhido como o rei que o povo pediu. Ele reinou 38 anos em Gibeá, e que era a sua terra natal. Só que no capítulo 15, do 9 para o 15, ele começa com humildade. Ele começa dançando no meio dos profetas. Ele começa profetizando no meio dos profetas. No dia da apresentação oficial, quando Deus reúne as tribos, e Samuel já tinha derramado óleo sobre a cabeça dele, a timidez tomou conta de Saul, e ele se esconde no meio da bagagem. Alguém chega a dizer, acho que Samuel fala, acho que o Senhor se enganou, porque foram tirando a sorte, caiu, e exatamente naquela tribo o homem era Saul, e ele não estava ali. E os homens acharam que tinha alguma coisa errada. Mas como Deus não erra, procuraram nas bagagens, acharam ele, e de lá o tiraram. E ele foi constituído rei. Começa bem, você leu comigo, onde nós, no capítulo 9, o Senhor levanta ele e diz, ele vai ser meu, para derrotar os filisteus, que têm tacado terror nos meus filhos, que têm feito mal. Eu estarei com ele, vou usar ele, as minhas mãos estarão sobre ele, para que ele seja uma pessoa usada, forte, feroz nas minhas mãos. Esta foi a palavra que Deus colocou para a vida de Saul. Esse era o sonho de Deus. Era o sonho de Deus. É isso que Deus destinou. Para isso, Deus destinou Saul. Embora ele não fosse a opção para aquele contexto, mas o povo quis. E a gente tem que tomar cuidado com algumas orações que a gente faz. Deus desenhou um líder, um homem, e disse assim, ele, com as mãos dele, no governo dele, nas ações dele, ele vai usar de uma autoridade na guerra que vai vencer e o meu povo vai ser vitorioso. E esse foi o sonho de Deus. Perceba que o Senhor falou do jeito certo, Samuel fez do jeito certo, tudo tranquilo. Mas aí, querido, os dias vão passando e Saul vai tomando algumas atitudes na vida que são atitudes que desagradam a Deus. São atitudes que vão tirando a graça do que aconteceu. A unção foi derramada, mas agora está dando problema. Aí parece que Deus errou. Parece que Deus se equivocou no homem, na escolha. Mas Deus não se equivocou. Dentro do contexto histórico, ele foi a pessoa levantada por Deus e o óleo foi derramado. Estava tudo bem. Mas do capítulo 9 para o capítulo 15, Saul vai caindo de nível. Ele vai caindo de espiritualidade. Ele vai caindo de comportamento cristão. Ele vai trocando a confiança em Deus, ele vai trocando a fidelidade com Deus por algo que é bairrista, por algo que é ruim. Ele vai tomando decisões que elas vão, dia após dia, entristecendo Deus. Eu disse, dia após dia. Ele erra, o Senhor repreende. Ele faz uma de novo, o Senhor repreende.
ele faz outra coisa, o Senhor repreende. Mas não tem mudança. Sabe, irmãos, nós não estamos livres de errar. Não estamos. Não estamos livres de falhar. O que acontece é essa insistência, eu diria aqui uma palavra pesada, uma estupidez ficar no erro. E Deus vai falando uma, Deus fala duas, Deus fala três, quatro. Exatamente agora, uma frase que os meus pastores, quando eu era garoto, faz tempo, falavam sobre isso. A porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. Hoje a gente pode reconciliar. Hoje a gente pode botar os pingos nos is. Hoje a gente pode fazer o seguinte: não quero mais essa porcaria, jogo fora aquilo que está atrapalhando a minha vida. Hoje eu posso tomar uma decisão que vai mudar toda a minha história. Hoje. Por exemplo, esta palavra desta ceia é para hoje. E às vezes Deus vai falando uma, duas, três, e a gente tem até unção. Unção. Tem unção para um monte de coisa. E Deus está falando: eis que logo venho, acharei fé na terra, estou voltando. E a gente vai, às vezes, amassando o barro no mesmo lugar, os mesmos procedimentos. O problema de Saul foi que ele começou a se perder e perdeu para ele mesmo. No capítulo 15, verso 12, diz assim: de manhã Samuel partiu ao encontro de Saul, deram-lhe esta informação: Saul foi ao Carmelo, onde construiu um monumento em sua própria honra, e depois partiu para longe e desceu a Gilgal. Sabe o que esse homem fez? Ele venceu uma guerra que Deus estava com ele. Aliás, todas as guerras que ele venceu foi porque Deus estava com ele. E sabe o que ele faz? Ele não tributa a vitória para Deus. Ele vai construir um monumento, uma coluna, em memória dele. Mas sabe por que ele faz isso, querido? Presta atenção. Porque Saul tem um problema de bairrismo. Ele tem um problema que não foi tratado. Ele tem um problema de ter que mostrar. Ele tem um problema de não evoluir. Ele ainda não pegou a chave que para Deus o pequeno ele faz ser grande. Deus não tem compromisso com títulos, com megas. Deus tem compromisso com quem anda com Ele. Deus escolhe quem Ele quer, levanta quem Ele quer. Sim ou não? É isso. Mas esse homem vem de uma tribo pequena. Ele vem de uma tribo que é a menor. Eu não sei se você já parou para pensar, naquela guerra civil, talvez algumas coisas foram ditas e se perpetuou no tempo. Frases do tipo: melhor vocês ficarem na sua, hein? Porque se levantar de novo, agora dessa vez a gente acaba com vocês. E talvez essas coisas, elas foram entrando no coração dos benjamitas. E eles, sabe aquele negócio, somos a menor tribo, já deu ruim, e etc. Mas agora, da menor tribo, saiu um rei. Olha como que Deus faz. Da onde não poderia, talvez, ter uma expressão, Deus fez sair de lá. Só que este homem, ele é rei. Ele deixou de viver numa condição de tribo. Deus está estabelecendo uma nova fase. Um novo momento. Deus está tirando Israel da condição de tribos para virar reino. Mas o problema é que Saul pensa como tribo. Ele não evolui. Então ele tem que fazer um monumento para marcar, para dizer: ó,
Eu, Saul, da tribo de Benjamim, venci uma guerra, venci esta guerra. Não entrou no discurso Jeová, não entrou honra a Deus. Percebe que o profeta vai até ele, e antes dele se alinhar com algumas coisas, ele vai fazer uma estátua, um monumento para ele mesmo. Porque ele precisa deixar lá no Monte Carmelo um marco dizendo o seguinte: eu, Saul, da tribo de Benjamim, ou seja, da menor tribo das 12, eu fui o homem que Deus levantou e colocou para esta época. E aí você vai ver nos comportamentos de Saul que ele tem dificuldade de obedecer, ele tem dificuldade de continuar escutando Deus. Saul é egocêntrico, porque ele pensa como gentinha. Ele é rei, mas ele está se comportando como tribo. Tem gente que Deus deu o reino, mas continua pensando aqui, ó. Tem gente que Deus colocou coisas nas mãos. Aliás, não há ninguém que não tenha disponível aqui dentro hoje o reino de Deus. Não há problema para Deus se nós somos de Santos, de Itaquá, de Taubaté, Caçapava, Lorena, Manicoré, não tem problema. Deus levanta Saul, a menor, e coloca ele como rei. Não sei se você entendeu, como rei. Rei. Saiu da tribo. Sabe como é que funciona? Tirou de ajudar o pai. E Deus falou assim: você vai agora governar. Se comporta como rei, age como rei. Alinha como rei. Presta atenção. Se alinha como rei. Eu vou colocar em tuas mãos a vitória ou as vitórias. Mas aí ele age, sabe como? Ele age como um sujeito que ainda tem problema. Porque ele não pensa como rei, como reino. Ele tem dificuldade. Saul não passa a bola. Ou ele está... Perceba que esse Saul de agora já não ouve mais profeta. Ele não ouve mais. Aliás, ele é boca dura com o profeta. Ele é boca dura. Tem uma hora que o profeta vai falar com ele, e ele fala assim: não, mas eu fiz. Não, mas que mugido sou esse de ovelhas que eu estou vendo aqui? O Senhor falou para fazer isso, mas eu fiz, profeta. No capítulo 15, Saul demonstra totalmente como ele é. Ele bate boca com Samuel. Ele fala: o Senhor teu Deus. Por 2 ou 3 vezes, ele fala assim: eu fiz sim. Eu fiz sim. Ele está dizendo para o profeta: você está me desafiando? Eu fiz. E o profeta fala: você não fez. Ele disse: eu fiz. Não fez. Porque as ovelhas estão mugindo aí. E você trouxe Agag para cá. Ele fala: eu fiz. De novo. É que o povo escolheu fazer isto. O homem que Deus colocou para governar, agora começa a dizer que as pessoas, as circunstâncias, estão lhe influenciando. Mas quem colocou ele para ser rei, quem deu o CPF, RG, foi Deus. Deus colocou a missão nas mãos dele. Deus disse o que era para fazer. Mas esse Saul aqui agora, ele tem um problema. Ele precisa dizer que ele é Saul. Então, Deus pode até mandar fazer alguma coisa, mas eu vou fazer do meu jeito. Este é Saul. Deus manda, mas eu não obedeço. Eu preciso marcar a minha geração
e dizer que eu sou Saul, da menor das tribos, mas eu sou Saul. Gente que não põe freio, gente que não tem respeito, gente boca dura. Mas sabe o que é interessante desse texto, irmão? Você vai pegar já. É que Deus não errou, Deus derramou óleo, Deus consagrou, Deus deu, Deus lançou sobre ele algo extraordinário. Você vai ler no capítulo 9, Saul dançando no Espírito, cheio do Espírito. Mas agora não é o mesmo. E Deus falou uma, repreendeu duas, tratou três, quatro. E algumas vezes Deus foi fazendo. E Deus não o tirou do trono, ainda. Deus ainda não havia lhe tirado o trono. Porque não existe desconsagrar. Eu sempre falo isso aqui. Às vezes eu vejo umas coisas aí, mas eu falo, não existe desconsagrar. Quem derramou óleo na cabeça aí, das duas uma, ou derramou errado, ou o cara desviou. Certo, irmã Rita? Porque não existe chegar e falar assim, vou retirar o óleo da sua cabeça. Não, está feito, irmão. Consagrou, está consagrado. Agora é de Deus, resolva com Deus. E este homem aqui, ele está se comportando como tribal. Entende? É como se a minha família, o sobrenome da minha família é Flauzino. É como se eu quisesse fazer algumas coisas, Flauzino, e não tem que ser Flauzino, e fazer uma estátua, um monumento, alguma coisa, tal, mas não. E Deus está dizendo, olha, Kleber, eu tenho para você o estado de São Paulo, eu tenho para você o Brasil, eu tenho para você as nações, mas eu preciso, Deus está dizendo, não, você não entendeu. Não pense mais pequeno, não pense mais diminutivo. Tenha comportamento grandes, tenha comportamento ético, tenha comportamento de gente que influencia para o bem, mas ele não muda. Você sabe que Deus dá coisas, dá família, dá emprego, dá recursos, dá ministério, e eu não sei por que às vezes a gente vai perguntar algumas coisas, eu não sei o que aconteceu, que eu estou assim, que eu estou assado. E aí, sabe, irmãos, a gente às vezes vê que as coisas estão meio travadas, não estão caminhando, e você fala, puxa, com tanto talento, com tanto dom, com tanta coisa para fazer, mas não se incomoda, não faz nada. E sabe, é o dono da bola de capotão. Se ele não estiver jogando, ele também não faz. Se ele não chutar para o gol, ele também não passa a bola. Tem problema com esse negócio. Esse moço chamado Saul, ele foi levantado como rei, mas ele pensa como tribo. Deus deu o reino, mas ele está sentado no trono e pensa como tribo. Ele está marcando um tempo para fazer só aquilo ali. Mas Deus está dizendo, rapaz, eu te tirei disso. Esse tempo passou. O tempo das tribos passou. Agora é reino. Vê se cresce. Agora é reino. Você não tem que pensar mais como um benjamita. Pense como rei e haja em prol do reino. Cresce, homem. Para de ficar agindo como um menino mimado da mamãe. Para de ficar sendo o cara que a minha infância falaram isso, a minha família é pobre, a igreja não fez, ninguém veio, ninguém aplaudiu, não me levaram para o restaurante, não fizeram isso. Ei! Deus manda nos dizer, para de pensar como tribo, porque Deus tem reino para nós. Aí a gente fica guardando complexos. Só chama a Priscila, está lá com aquele colar de pérolas, chama o Theo, não sei o quê, porque chama não sei quem, que faz não sei quem e tal. Mas só podia ser, né? Podia ser o Theo lá, bonitão, galã, cabelinho Landelon, tal. Podia ser. O meu aqui não, tal. E a gente começa a criar algumas coisas. A gente começa a criar algumas situações. E a gente continua pensando como vila, bairrinho, bairrista.
E uma expressão que não é legal, mas talvez seja fácil de entender. A gente se torna bairrista, gentinha. Aí Deus está dizendo assim, vai, caminha, caminha, cresce. Te coloquei o trono e a coroa na mão, cresce. Não. Como é que vai ser esse negócio, essa batalha aí? Não, Deus falou, mas vai ter que ser do meu jeito. Rapaz, Deus já falou, o profeta falou, não desobedeça, faça do jeito que está. Você era um Zé dentro d'água outro dia, um João ninguém, e Deus te colocou como rei. Mas, irmãos, Deus deu o reino, mas Ele pensa como um membro de uma tribo. Ele esqueceu que Ele é rei. E quando a gente esquece quem é o nosso Pai, a gente se comporta da mesma forma. A gente fica querendo achar pelo em ovo. A gente fica olhando meio assim. O comportamento de Saul, houve um tempo. Quando eu li aqui o capítulo 16, verso 1, a mensagem está numa palavra. Uma palavra. Deus, você já ouviu esse texto um monte de vezes, mas aqui Deus está falando com um homem que é profeta, e Deus está dizendo para ele, vem, Samuel, pega o teu chifre, ou um chifre, que era o objeto, o invólucro, para enche ele de azeite, vai lá, pega lá. Senhor, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa, não ore mais por esse cara, não ore mais por essa pessoa, eu já o rejeitei. Como assim? Eu já o rejeitei. O tempo passou. Pega a visão. Deus disse para ele, enche o teu chifre de azeite, enche. Eu já rejeitei, não quero mais ele reinando sobre Israel. Pega o teu chifre e vem. Sabe, irmãos, vem. Esse vem que nós vimos aqui, Deus está dizendo assim, vem comigo, porque eu já fui lá. Vem comigo, o texto original diz isso, Samuel, enche o chifre e vem. Sabe o que Deus está dizendo? Meu irmão, vem comigo, porque eu já achei, eu já fui lá, eu já sei quem é, eu conheço o coração. Enquanto ele está aqui se comportando como tribo, eu achei um que tem visão de reino. Vem. Bom, como é que Deus fala vem? Se Deus falasse vai, mas o original é vem, significa vem, eu já sei onde é. Eu já fui, eu conheço, eu entendo. Então vem, você só pega o chifre e vem. Porque Deus está falando agora com um profeta. Saul já está fora. Já está fora. Deus está agora trabalhando com o profeta. Esse vem, no hebraico, tem umas coisas interessantes. Porque Deus está dizendo assim, a primeira expressão é, você precisa ir. Para de ficar, vai, ande. Você precisa partir, você precisa prosseguir, mova-se. Este vem significa isto, prossiga, não fique mais parado nesta situação, porque é o seguinte, ele não quer se comportar como rei, ele ainda se comporta como menino da tribo, e o meu tempo não dá para ficar com meninice. A obra não pode ficar com meninice. A gente não pode ficar preso. Mas foi assim lá atrás, foi assim um tempo, e agora como é que vai ser? Este vem significa, Samuel, você precisa entender e mudar a maneira de viver. Este vem no verbo significa ordem de comando. Deus está dizendo, vem, vai, faça. É um comando. Deus está dizendo, saia deste nível
e vá para outro nível. Porque este aqui, zerei a conta. Aqui, com Saul, já era. Vem significa, eu já sei quem é. E o próprio Deus fala, porque na casa de Jessé, o belemita, está o novo Deus de Israel. Agora veja, Saul está lá tendo problemas de egocentrismo, problemas de bairrinho, problemas de picuinha, problemas de ouvir. E Deus está, poxa, mas até quando? E Saul está lá. Aí agora Deus fala assim com o profeta. Agora não tem mais palavra para ele. Agora a palavra é para o profeta. Profeta, vem. Vem significa, vem comigo, eu já fui lá, eu já sei quem é. Deus já foi, Deus já achou, Deus já encontrou, Ele já sabe quem é. E Deus está dizendo para o profeta, estou te dando um comando, sai desse tempo, vamos para outro tempo. O tempo de Saul passou. O tempo de Saul passou. Essa expressão, esse verbo, significa sobe para a cidade. Significa se lave desta ideia. Você precisa considerar algo novo. É isto que este verbo no hebraico está dizendo. Você precisa despir-se, lavar-se de conceitos que não são bons. Vem comigo, Samuel. Vira essa chave chamada Saul. Eu rejeitei. Este verbo significa perceba. Tenha visão, examine, considere, verifique, dê atenção, tenha discernimento. Deus está dizendo o vem, no verbo, Deus está dizendo assim, olha, vem, sai, examine. Passou. E aí, é interessante que este mesmo, na linguagem hebraica, este verbo, ele tem algumas coisas interessantes. Uma delas é que ela quer dizer um futuro, quando Deus dá um comando para o sujeito que vai sofrer uma ação. Ou seja, Deus está dizendo para o profeta, sai, se apresente, você precisa ver. Deus está dizendo assim para Samuel, você precisa ver. Já está visível, já existe outro rei. Já existe um novo rei. O tempo passou. Samuel, você precisa ver quem é. Então enche o chifre de azeite. Outra coisa interessante que esse verbo também, ele significa quando Deus provoca uma ação a alguém. Deus está dizendo, vem. Deus está dizendo, eu já fiz. E sabe o que Deus está dizendo para nós? Às vezes a gente fica reclamando. A gente se divide em coisas porque a gente é bobo. Deus está provocando uma ação na cabeça de Samuel. Quando ele diz vem, Deus está dizendo para ele, eu estou te mudando de circunstâncias e eu quero que você veja quem é. Tanto é verdade que na casa de Jessé, Davi é separado, derrama o óleo ali, mas ele não vira rei ali. Mas Deus mostrou para o profeta, vem, significa, olha bem, você precisava saber quem é. Já existe outro. O tempo passou para Saul. A beleza desse verbo consiste em saber quem foi o causador da ação. Quando Deus fala vem, esse mesmo, na linguagem hebraica, Deus está querendo dizer, eu causei esta mudança. Passou. Ele pensa pequeno demais, ele briga demais. Ela arruma confusão demais. Ela é problemática, ele é problemático. Eu dei um reino, ele se comporta como tribo. Se ele não tiver em primeiro lugar, ele também não ajuda. Esse cara tem problema, rapaz. Ele tem tanto problema, que quando ele escuta uma canção que as pessoas cantam, dizendo Saul matou milhares, e Davi matou 10 milhares, ele tem problema. Como assim? Eu sou o rei, pô. Eu sou o rei. Porque Saul tem um problema, não se esqueça, ele veio da menor tribo. Mas Deus escolheu na menor tribo. Eu não sei quantas vezes, ou talvez esta noite, ou pelo momento que nós estamos vivendo, seja tudo que está acontecendo aí fora, ai meu Deus, como vai ser? Olha, irmãos, eu sei de uma coisa, onde Deus está vai dar tudo certo. É o que eu sei. Deus está dizendo, vem, muda de nível. Muda de nível.
mas às vezes a gente fica, sabe, irmão, se comportando assim, é como se fosse a tribo de Benjamim. Então, Deus colocou nas mãos de todos vocês. Vocês acreditam na Bíblia? Quem acredita na Bíblia? Aqui, levante suas mãos. De verdade, irmão, diante de Deus, todos acreditam na Bíblia. Então, estenda a tua mão para frente, assim, por gentileza. Vamos fazer. Você sabe o que tem sobre as tuas mãos? Talvez você não acredite. Ou se você acredita, ficou melhor. Sobre a tua mão tem uma missão. Tem uma missão. Sobre a tua mão há uma delegação. Você é um delegado. Você é um delegado. Deus colocou sobre a tua mão. Não é mais para você pensar como tribo. Pense como rei. Pense como rainha. Pense. Não haja mais. Fez fulano, né? Não sei o quê, não mencionou, não falou, não fez. Não sei. Ei, rapaz, aonde Deus está te colocando? A posição que Ele te colocou. Para de ficar com coisinha, porque minha família, porque não sei o quê. Tá bom, já aconteceu, bola que segue, vida que caminha. Deus está dizendo: vem ver o que eu estou fazendo. Deus está dizendo para nós: eu estou fazendo uma grande obra. Saul não quer, porque ele é bairrista. Que sirva de lição para mim esta noite. Quando eu fico com um complexo de inferioridade, a convenção, o conselho de pastores, ou a superintendência, eu sou o menor da casa do meu pai, não sei o quê. Tá aí, daí. Tá, beleza, você é o menor da casa do seu pai. Mas o seu pai continua sendo Deus? Então o seu pai é grandão. Então o seu pai é fortão. Então o seu pai é bonitão. Então o seu pai é poderoso. O que mudou? Pergunta para um pai se o filho mais velho é diferente no contexto de espaço aqui do filho mais novo. Filho é filho. Filho é filho. Eu vou dizer de novo: filho é filho. Filho é filho. Eu vou dizer até você pegar. Filho é filho. Filho é filho. Deus está dizendo para Samuel. Deus não está falando mais com Saul. Deus está dizendo: vem. E este verbo significa também: vem ver o que eu fiz. E Deus está chamando você que está no banco. Deus está chamando você que está ouvindo coisas. Deus está dizendo para você: vem, eu estou chamando você pelo nome. Deus está dizendo: eu passei de madrugada no teu quarto e te toquei. Mas Deus está dizendo: Samuel, eu quero fazer você ver. Vem, Ele está dizendo: eu quero te mostrar. Eu tenho a intenção de te mostrar. Eu quero que você contemple. Deus está dizendo: vem, larga Saul, vem. Vem significa que ele já foi, que ele já sabe. Deus sabe aonde mora, Deus sabe o CPF, Deus sabe onde está Davi, Deus sabe que não é para o mais velho, Deus sabe que ele toca, Deus sabe. Saul está lá com comportamento de tribo. Meu irmão, a palavra de Deus para mim foi muito forte nesses dias. Pare de pensar como tribo. Você não faz parte mais de uma tribo, você faz parte de um reino celestial, de um reino eterno. Este verbo expressa a condição em que um sujeito é obrigado. Deus está dizendo para Samuel: não tem mole, vem. É uma condição, a expressão desse verbo significa vem, não volta, vem. Deus está dizendo: vem comigo. É uma palavra, um verbo que significa faça esta ação. Eu estou levando você, eu estou te mostrando. Esse verbo indica o sujeito que pratica e recebe a ação simultaneamente. Isso é fantástico, sabe por quê? Porque Deus está dizendo para Samuel, para ele ir, praticar a ação de obedecer. Faça o que foi mandado fazer.
Poxa vida, faça o que Deus falou para fazer, faça o que Deus colocou na sua mão, não pegue o trono que Deus colocou você. Olha, irmão, dá uma olhada para trás como era a sua vida, dá uma olhada para trás, olha quando que você estaria envolvido num reino celestial, quando? Eu costumo acreditar que na igreja, quem cuida da cozinha, quem cuida aqui do altar, quem cuida de preparar a ceia, quem cuida do suprimento, quem cuida da mídia, quem cuida da transmissão, quem cuida do carro, quem cuida de limpar os banheiros, quem cuida das coisas, quem cuida de tudo, você precisa entender uma coisa: eu e você não temos o mínimo de competência, de condição, de nada, mas Deus fez o seguinte, a ação de Deus, xaralabai, a ação de Deus, Deus pegou e fala, vem Samuel, e o interessante é que quando Samuel, ele vai, está acontecendo um negócio, ele obedece na ação, mas ele também é abençoado. Quem pegou a visão? Ele também é abençoado, porque o verbo significa aquele que pratica é aquele que também recebe. Ou aquele que pratica a ação em si mesmo, alguém que olha para uma nova situação. Deus está dizendo, vem Samuel, vem aqui para Belém, vem, só enche o chifre e vem, eu vou mostrar para você. Olha, irmão, pega isso aí. Essa expressão no verbo também significa, Deus está dizendo exatamente como diz essa palavra, eu vou colocar frente a frente com você o novo rei de Israel. Quem diria, hein? Quem diria? Quem diria que a irmã Ana, que era humilhada por Penina, que não tinha filhos, aleluia. Quem diria que a irmã Ana, que era zombada, quem diria que o irmão Eucana, que ficava triste porque via sua esposa naquele estado, quem diria? Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Ela está lá no templo, ela está no templo, o problema não é Eucana, porque Eucana tem filho com a outra, com Penina. O problema é ela que é estéril. Mas a esterilidade de Ana não deixou ela amarga. Olha que coisa, o que Ana fez, ela está no templo orando. Aí o profeta que está meio barro, meio tijolo, ele não discerne as coisas. E aí você sabe a história, vai embora e daqui a esse tempo tu terás um filho e tal. Ela consagrou. Ela não tinha ainda engravidado, mas ela tomou essa palavra. O profeta disse, vai. O profeta disse, o Senhor é contigo, vai. 9 meses depois, aquela mulher que não tinha filho, ela teve um filho, que se tornou o primeiro, o poderoso. Este moço aqui, ele consagrou 2 reis. Ele consagrou o filho que não era para nascer. O rapaz que a mãe era estéril virou profeta, porque a mãe obedeceu, porque a mãe foi. Agora Deus está falando com ele. Aí, rapaz, vem. Eu vou colocar frente a frente. Vem significa tudo isso que eu disse para você no hebraico. Vem, eu quero que você veja. Deus está chamando eu e você esta noite para ver, para sairmos dessa condição de pequeno, de coisas. Não, tem um reino. Tem gente, tem coisas para você fazer, tem coisas para você tocar, tem coisas para realizar no reino. Mas eu quero ganhar dinheiro. Poxa vida, paz do céu, Deus está te dando o reino. O pastor acabou de falar no livro de Eclesiastes capítulo 2, que quem busca conhecimento e sabedoria de Deus é agraciado. Deus está dizendo, para de pensar com este olhar aqui, aqui, você está enxergando? Deus está dizendo, deixa eu te dar um óculos. Ei, eu estou te dando tudo isso, tudo isso aqui é para você fazer. Para de pensar como tribo, você está pensando pequeno. Sabe, ele era um rei com comportamento tribal. E sabe que essa coisa de tribo é uma sociedade rudimentar. Era uma sociedade rudimentar. E isso significa o quê? Estrutura pequena, coisas primórdias, primitivas, que só tinham o essencial, que só tinham o básico.
E na questão de nós falarmos de rudimentar, envolve que não apresenta evolução moral, não apresenta evolução intelectual, nem psicológica, nem política e nem espiritual. Fica do mesmo jeito. Saul estava querendo fazer estátua, monumento, quando Deus está falando, rapaz, você ganhou uma guerra, essa guerra quer fazer uma coluna para você. Eu estou te entregando o reino, eu estou dando os moabitas, eu estou dando os filisteus, eu estou dando os amonitas, mas você ainda está pensando como se fosse a sua tribo. Você precisa fazer coisa para mostrar para a sua família, está vendo? Está vendo? A nossa tribo era menor na igreja, a nossa tribo era menor na superintendência, nós éramos, a nossa tribo era pequenininha, mas Deus colocou lá, então vamos colocar uma bandeira aqui, vamos fazer. Deus está falando, você não entendeu, cara, você não entendeu. Não pense como tribo, não haja como tribo. Você precisa evoluir, você precisa crescer. Abra a mente. Abra a mente. Vira essa chave. Vira essa chave. Saul não virou a chave. E não foi falta de Deus falar. Aí um dia Deus falou, vem que eu não estou mais com esse cara. Não estou mais. Deus está mais ou menos dizendo assim para Samuel, Samuel, eu não posso usar quem é egoísta. É isso. Quando Deus fala, vem, fala, ele quer o monumento, deixa o monumento para ele. Ah, é um nome numa placa. Então tá. Tem que ter um nome no convite. Ah, então tá. Tem que ter no rodapé do portfólio. Tem que ter no banner. Tem que ter nisso. Ah, se não fizer o coro na primeira voz, no barítono, não vai. Ah, se não ficar nesta posição aqui, tal, ela não faz, ele não faz. Deixa ela aí, deixa ele aí. Sabe o que é interessante? Que tem gente que olha para as coisas e fala assim, o meu reino está bem, as coisas estão bem, estou ganhando, estou crescendo, está tudo bem. Quem falou? Quem falou? Aonde que quando eu inverto as coisas tem bênção no negócio? Deus está dizendo para Samuel, eu não posso usar quem é egoísta. Deus está dizendo para Samuel, ele não pensa em reino, ele só pensa nele. Deus está dizendo para Samuel, ele tem problema com obediência, não dá. Você não vê Deus fazendo assim, vai Saul, pega o chicote, dá, você não vê. Deus está dizendo para Samuel, vem, ele tem problema com obediência, não dá. Samuel, Deus está dizendo, as minhas obras são grandes, não dá para usar alguém com mente pequena. Deus consagra o cara como rei, ele quer se comportar como tribo. Tem tanta coisa para ele fazer, mas ele está pensando ainda que é a tribo pequena de Benjamim. Deus está dizendo para Samuel, eu já fui em outro lugar e achei um especial. Samuel, vem, enche o chifre e vem. Bairrista, disse pessoa que é afeiçoada à sua região ou à sua terra, e só dele que vale. Essa pessoa, ela não consegue olhar no plural, uma visão genérica. Ela só olha aqui. Dá trabalho trabalhar na igreja. O reino dos céus é tomado à força. Deus está dizendo para Samuel, quero te mostrar algo novo. Ei Samuel, pega a visão. Vira a chave. Samuel, o negócio não é tribo, é reino. Eu sou o Senhor. Samuel, Saul tinha tudo nas mãos, mas ele se prejudicou. Vem. Interessante que Deus fala tudo isso com esta palavra para Samuel, que é profeta. Vem. A gente tem mania de valorizar o que não deu certo. A gente tem mania de ficar chorando pelo amor que se perdeu. A gente tem mania de ficar valorizando brigas. A gente tem mania de ficar com mágoa, e mágoa dá até câncer. A gente tem problema de mudar de nível, falar, eu vou resolver esse assunto, eu vou tomar uma atitude, eu não posso ficar preso a um negocinho pequeno aqui. Para aí, Deus está falando comigo.
Eu não acredito que Jesus me salvou para mim ficar só assim. Poxa, mas eu estou vendo a palavra ministrada, estou vendo. Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Mas será que é eu mesmo? É, você, mesmo que seja Nércio da Capitinga. É você. É você. Este homem é você. Esta mulher que Deus vai usar é você. Olha para a pessoa que está do seu lado, é ela. É ela. Você querendo ou não querendo, brigado ou não brigado, falando ou não falando, essa pessoa está aqui. Agora Deus fala para Samuel: vem. Vem. Enche só o chifre de azeite. Eu vou te colocar na tua face. Você vai ver. E eu fiquei pensando se Samuel falasse assim: Senhor, mas é que Saul é um menino bom. O Senhor falou, você tem orado por ele. Você percebeu que ele não muda? Você percebeu que ele não quer crescer? Eu tenho o reino, mas ele está pensando como tribo. Ele ainda está na ideia de que se Davi venceu a guerra, não é Davi, é o reino de Israel. Ele está com a ideia de que se ninguém, todo mundo que passar pelo Carmelo tem que ver lá. E eu estou dizendo, Saul, você já é rei, cara. A sua tribo era menor, mas eu escolhi o menor para fazer maior. Vira a chave. Vira a chave. Deus nos traz aqui para ceiar, e nós temos 15 minutos para ceiar e terminar. Deus está dizendo para nós: vira a chave. Vira a chave. Vira a chave. Não olhe mais com o olhar. Você pode estar perto de alguém que estava desejoso de te dar 5 dias no hotel. Vira a chave, irmão. Você pode estar do lado de alguém que vai te chamar para trabalhar para ser o gerente daquela nova empresa. Vira a chave. Vira a chave. Seu pastor vai poder descansar mais, porque terão pregadores, músicos, louvores, back vocal. Vira a chave. Mas Saul não virou. Aí Deus falou: então agora é com você. Com ele eu não falo mais. Vem. E eu vou te colocar frente a frente com o novo. Esta é a palavra para esta ceia que Deus nos dá. Eu vou te colocar frente a frente com o novo. Eu vou te colocar. Você faça. Deus está dizendo: faça. Não olhe mais, se as pessoas vão rir, se alguém vai dizer, talvez o diabo esteja dizendo agora, aí, não pega essa palavra não, hein? Não pega essa palavra. Meu irmão, vira a chave, vira a chave, vira a chave. Porque Deus disse para Samuel, lá, eu já sei quem é. É você que vai ungir esse homem. É você que vai estar com ele. Vira a chave. Não fica mais preso. Mas eu não acho jeito de falar com ele. Vira a chave, irmão. Eu não acho jeito de fazer essa coisa. Então, o jeito é o seguinte: vira a chave. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então vira a chave. O que hoje está ruim para você, você acha que está ruim, Deus vai fazer tudo novo, vai mudar as coisas, vai mudar o estado, vai mudar o negócio, vai mudar a igreja, vai mudar a família, vai mudar o ministério, vai até te mudar de emprego. Vai te mudar de emprego. E o que Deus dá não é ruim. O que Deus dá é bom. Fica em pé.